Tô esperando a Antônia, tá? Ela vem, né? Boa tarde, Diana. Boa tarde, candidato. Sejam bem-vindos ao Voz do Litoral. Muito boa tarde, Antônia. Boa tarde a você que nos acompanha. A gente segue com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. A duração é de 10 minutos, 9 para dar as respostas às nossas perguntas e 1 minuto para considerações finais. Antes de entrar no estúdio, o candidato apresenta o resultado do exame de coronavírus. A escolha das perguntas é feita da seguinte forma: as perguntas feitas pelo nosso departamento de jornalismo e enviadas por telespectadores foram impressas e lacradas em envelopes. Os candidatos escolhem os números dos envelopes e os mesmos são abertos em estúdio ao vivo. As regras da entrevista foram definidas em reunião com os candidatos no dia 2 de outubro via Google Meet. As ordens das entrevistas foi definida por sorteio no dia da reunião. E nessa quarta-feira, aqui no Voz do Litoral, a gente entrevista o candidato Emanuel Lobo. Candidato, muito boa tarde a você. Eu começo já com a primeira pergunta. Vou abrir um dos envelopes aqui que o senhor escolheu. E a primeira pergunta é já sobre cultura. Dentro da nossa cultura, nós não temos bem definido um artesanato com materiais próprios da região. Há alguns artesãos que até trabalham de forma individual, mas sem muito apoio. Como investir nesse setor e o senhor acha isso importante? Candidato, você tem 10 minutos a partir de agora. Bom, primeiro, boa tarde, Diana. Boa tarde a todos os companheiros, a toda a população, a todos os parnanguaras que nos assistem, né? Em primeiro lugar, é importante destacar que eu não sou candidato de mim mesmo, Diana. Eu sou candidato do Partido da Causa Operária, o PCO. Né? Eu fui escolhido pelos meus pares não para vir aqui fazer propostas vazias, como os outros candidatos vão fazer em larga escala, como já estão fazendo. A gente veio aqui apresentar um programa político, né? Chamar os trabalhadores, chamar os parnanguaras, que estão aí sofrendo, estão morrendo, inclusive acabou de passar os dados aí do coronavírus. Né? Então, nossa atuação aqui, a minha candidatura, não é um projeto pessoal, pelo contrário, né? É um projeto político dos trabalhadores para defender as suas reivindicações, porque a gente sabe que as eleições elas não vão mudar absolutamente nada na vida da população. Né? Os candidatos aí estão prometendo mundos e fundos. Eu estava assistindo a propaganda eleitoral ali de outros candidatos, inclusive do atual prefeito, prometendo coisas que ele mesmo não cumpriu e não vai cumprir. Até porque nós estamos aqui, Diana, nesse momento no país, num golpe de Estado. Né? Nós temos 150 mil mortos. Né? Então, como que a gente vai resolver o problema da cultura? Né? Como todos os outros problemas que a gente vai discutir aqui, a gente vai colocar as nossas propostas, sem tratar da questão política fundamental, que os próprios governantes eles são verdadeiros assassinos, genocidas. Né? O Ratinho Júnior é um executor da política do Bolsonaro, tanto quanto o Marcelo Roque. Né? Então, o que eles vão fazer para a cultura? Obviamente que vão destruir a cultura. Né? Nós temos aí os artistas muito prejudicados, né? E para defender a cultura é preciso defender as reivindicações gerais da classe trabalhadora. O senhor teria aí mais 20 segundos, o senhor quer complementar ou quer passar para a próxima pergunta? Então, podemos passar para a próxima pergunta. Certo, vamos falar então de trânsito. No centro de Paranaguá existe a cobrança do perto. Uma das pautas da Câmara de Vereadores esse ano foi a extinção da tarifa, o que acabou não acontecendo. Qual é a sua posição em relação a isso? Bom, novamente, né, o que a gente vai evitar em todos os momentos, todos os espaços que a gente tiver, como esse daqui, é entrar em debates, em minúcias aí que não tem a ver com a política em geral, né, e que inclusive não vão mudar em nada a vida da população. Né. A gente sabe tudo bem que tem a indústria da multa e os Detrans são verdadeiros órgãos de assalto da população, mas isso daí é questão secundária, né? Como que a gente vai falar em trânsito, em mobilidade urbana, né? Por exemplo, o nosso partido tem a proposta de que o transporte seja gratuito. Né? O que a gente tem hoje é uma tarifa absurda, né? Você tem empresas que são verdadeiros cartéis, né? Como Viação Rossio, como Viação Graciosa, e que assaltam a população diariamente. Né? Então, não tem como resolver esses problemas através de projetos de lei da Câmara Municipal. Até porque os vereadores eles são lobistas dessas empresas. Né? Eu fui do movimento estudantil em Paranaguá, e eu vi, né, e lutei pela CPI da Viação Rossio na época da CAB Águas de Paranaguá. E obviamente que isso não deu em nada, né? A CPI, como a gente sabe no Brasil, sempre termina em pizza. Né? Isso deixa muito claro que os trabalhadores eles precisam se organizar. Não adianta votar no candidato Zezinho XYZ, até porque candidato não resolve nada. Candidato quer cargo público, né, para perpetuar o regime
corrupto, entreguista e ditatorial que a gente está vivendo no país nesse momento. Né? Por isso, nosso tema da campanha, Diana, eu preciso ficar bem claro isso, como está aqui inclusive na minha vestimenta, é que não tem como resolver nenhum problema da população sem tratar da questão do fora Bolsonaro e todos os golpistas e defender a candidatura daquele que todo mundo sabe que seria eleito se fosse candidato, que é o ex-presidente Lula. Né? Nós estamos numa ditadura nesse momento no país e é preciso lutar contra ela, né? Denunciar ela em primeiro lugar. Certo, candidato. Então, a respeito de meio ambiente, a gente fala agora. O descarte de entulho deve ser feito em caçambas, mas a contratação desse serviço é cara. E isso acaba gerando aqueles montes de entulho que nós vemos em diversos bairros da cidade. Na sua opinião, o município deve atuar de que forma na solução desse problema? Bom, eu vi aqui em Paranaguá, anos atrás, greve dos coletores, né? Bom, eles são servidores públicos e a gente vê que a cidade de Paranaguá, eu, por exemplo, que nasci e fui criado em Paranaguá, a cidade é um lixo, né? Totalmente abandonada pelo poder público, né? O porto vem aqui, os capitalistas tiram tudo que a cidade pode fornecer de bom, né? O PIB do Paraná e inclusive de outros estados escoa pela nossa cidade e para nós fica o passivo aí, trabalhista, ambiental, né? Que a gente vê em qualquer lugar da cidade que a gente vá, né? Sobretudo naquelas vias que disputam aí a locomoção com o tráfego do porto. Né? Para resolver isso daí não adianta um prefeito, até porque Paranaguá tem quantos anos? Por que isso nunca foi resolvido? Né? Tem cidades aí, inclusive em outros países do mundo, né? Barcelona, enfim, que tem portos na cidade e a cidade acompanha o desenvolvimento do porto. Né? Aqui não, aqui o porto ele é uma forma de extrativismo, né? Que suga tudo que a cidade pode fornecer e deixa para nós, né, esses problemas, lixo, poluição e por aí vai. Né? Obviamente que isso daí não pode ser resolvido por um vereador pela Câmara de Vereadores, que inclusive não faz nada a respeito disso daí, a não ser fazer demagogia. Né? Então, volto e insisto, né? É preciso, a nossa candidatura não é para propor soluções milagrosas, né? É para chamar os trabalhadores, chamar os parnanguaras a lutarem pelas suas reivindicações. Né? Tudo que a gente conquistou no país foi através das reivindicações dos trabalhadores, educação pública, saúde pública, previdência pública, e é isso que os golpistas, né, o Marcelo Roque, Ratinho Júnior, Bolsonaro, estão destruindo nesse momento. Certo, candidato. A gente fala agora sobre desenvolvimento. Muitos empregos foram perdidos por causa da pandemia do coronavírus e milhares dos parnanguaras, né, se encontram hoje em dificuldade financeira. Como incentivar a geração de empregos no município? Bom, em primeiro lugar, o presidente ilegítimo da República, ele é o responsável. É importante que a população saiba disso, porque eles, obviamente, que manipulam os dados. Pela primeira vez na história do país, há mais desempregados do que empregados. Né? A juventude, ela está sem perspectiva nenhuma, não tem futuro, né? Não tem perspectiva no próprio país. O que sobra para os trabalhadores é a miséria, é o desemprego, é o arroxo salarial. Inclusive, a gente teve uma série de medidas aprovadas a nível nacional, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. E é importante que a população procure lá na internet e veja esses candidatos que estão aí, né, atual prefeito ou que já ocuparam cargos, qual é a política deles, quem eles defenderam. Eles defenderam a reforma trabalhista, defenderam a reforma da Previdência, defenderam o golpe de Estado de 2016. Não é possível falar em emprego, sendo que a nossa principal estatal do país, que é a Petrobras, que inclusive tem a subsidiária que é a Transpetro, está sendo entregue para os Estados Unidos, para os capitalistas estrangeiros. Isso é um crime contra o país, é um crime de lesa pátria, e o principal líder desse crime é o Bolsonaro, né, e os políticos da direita golpista que compartilham com ele desse programa, né, atacam a população, os seus direitos, as suas reivindicações e querem fazer, inclusive, a população pagar a conta da pandemia. Né? Você colocou, Diana, que a pandemia aumentou o número de desemprego, mas a crise econômica no país ela já vinha antes da pandemia. Né? O governo Bolsonaro é um verdadeiro assassino de pessoas, como a gente vê na questão do coronavírus, e de empregos. Né? Então não tem como um prefeito de Paranaguá resolver essa situação, nem um prefeito de Curitiba, nem um prefeito de São Paulo. É preciso a classe operária, os trabalhadores se organizarem e lutarem pelas suas reivindicações. Por exemplo, o nosso partido defende a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais. Todo mundo trabalhe menos para que todos trabalhem. Certo. Agora o senhor tem mais 1 minuto para a última pergunta. Nós já vivemos 2 epidemias da dengue em Paranaguá. Se for eleito, como o senhor pretende atuar para frear a proliferação do mosquito transmissor? Bom,
As epidemias mostram, aí, como a pandemia do coronavírus está mostrando e a dengue também, que o capitalismo não tem como resolver os problemas da população. Né? O capitalismo é um regime de miséria, de morte, de assassinato contra aqueles que sustentam esse regime. Né? Tudo que a gente vê, inclusive nessa sala aqui, televisores e tal, foi produzido por trabalhadores, inclusive a roupa que a gente está usando. Mas os trabalhadores que produzem a riqueza são excluídos da partilha dessa riqueza. Né? Um punhado de banqueiros, sobretudo de grandes capitalistas, concentra essa riqueza para ter um padrão de vida que é de outro mundo, que a população não tem. Né? O nosso partido ele propõe um programa de luta, um programa político que defenda as reivindicações de todos os trabalhadores. E é por isso que o nosso tema na campanha é Fora Bolsonaro e Todos os Golpistas e pela candidatura do ex-presidente Lula, que é o único candidato legítimo aí da população. Candidato, seu tempo acabou. Agradeço pelas respostas. Depois de responder as nossas perguntas, todos os candidatos têm direito a 1 minuto para considerações finais. E agora eu abro para o senhor 1 minuto para suas considerações finais, valendo a partir de agora. Muito bem, eu queria destacar a importância de ter esse espaço aqui e que a gente reivindique outros espaços, inclusive que se faça um debate, que a própria TVCI, eu já deixo aqui o desafio, a reivindicação, o protesto, para que a TV local, os veículos de imprensa promovam debates, porque a população quer discutir política e não aceita esses candidatos da direita golpista, que são defensores do Bolsonaro, são filhotes do Bolsonaro e dos fascistas, e que estão aí para destruir os empregos e os direitos da população. É por isso que eu convido os companheiros a votarem no Partido da Causa Operária, mas mais do que isso, a lutarem conosco, a procurarem o Partido da Causa Operária. Nós somos um partido que formou conselhos populares de saúde enquanto o governo estava abandonando a população, comitês de luta contra o golpe enquanto os governos estavam destruindo os empregos. Então nós somos um partido de luta, nós não temos ilusões enquanto as eleições, nós chamamos os trabalhadores a construírem o Partido da Causa Operária junto conosco. Ok, candidato, teria mais 5 segundos, quer usar mais algum? Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Ok, candidato, obrigada pela sua participação hoje, agradeço mais uma vez ter usado o nosso espaço aqui. Bom, a gente está com essa série de entrevistas e eu lembro a você que amanhã, quinta-feira, o entrevistado será o candidato Alceu Maron. Agora a gente faz um intervalo comercial e logo depois do intervalo quem volta é o Tony com mais notícias para você.